Romanos 6, capítulo 6, versículo 6 até o versículo 14. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. 7. Porquanto quem morreu justificado está do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. 9. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele. 10. Pois, quanto ao ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto ao viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 12. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. 13. Nem ofereçais cada um os vossos membros do vosso corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Glória a Deus, amém. Nós estamos falando sobre andar em novidade de vida no ano de 2021. Nós já começamos falando a semana passada desse assunto e não pudemos terminar, então vamos terminar hoje. Estamos falando dessa novidade de vida. Novidade de vida é a vida da ressurreição, porque a nossa nova vida, ela não tem nada a ver com aquela vida velha do passado. A Bíblia diz que nós estamos mortos em Cristo Jesus. A Bíblia diz que a nossa natureza pecaminosa foi crucificado na cruz. E nós morremos com Cristo. E como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Nós também vivemos como ressuscitados. Então, o que acontece? Nós somos pessoas ressuscitadas. Nós somos alguém que ressuscitou dentre os mortos. Mas às vezes isso não faz muito sentido para a gente. Porque ainda o que está ao redor da gente é velho. Quando Jesus voltar, isso vai ser transformado. Nós vamos viver num novo céu, numa nova terra. Porque essa terra, essas coisas todas passaram. E nós vamos viver em novidade de vida total. Por enquanto agora nós vivemos no reino de Deus. E o reino de Deus é o que domina sobre as nossas vidas e é o que domina sobre esse mundo, através do Espírito Santo, através de você. A Bíblia diz que Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e para que Ele fosse o cabeça, eu estou citando Efésios, e para que Ele fosse o cabeça, Ele deu a igreja e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Sabe quem são os pés de Cristo? Você. Sabe quem são as mãos de Jesus? Você. Nós somos o corpo de Cristo. Então nós temos que andar em novidade de vida. E esse ano, começando esse ano, vamos começar com essa mentalidade. Porque a primeira coisa que nós vimos para que a gente ande em novidade de vida é que novidade de vida tem a ver com uma nova mentalidade. Nós pregamos isso domingo passado. A nova mentalidade gera um novo estilo de vida. A nova mentalidade determina novas decisões. Você não pode viver com as velhas decisões. Esse ano é um ano novo, um ano de novas decisões que você precisa fazer. A nova mentalidade também vem da graça de Deus e nos liberta para viver os propósitos dele. Amém? Deus tem propósitos para a tua vida nesse ano. E Ele quer cumprir esses propósitos. E Ele já morreu, mandou seu filho para morrer. Jesus já morreu para que o propósito dele na sua vida seja cumprido. Gente, às vezes isso a gente sabe de cabeça, mas na hora da prática às vezes não está muito presente. Sabe quando Jesus levantou as mãos lá na cruz do Calvário e Ele disse, está consumado. Sabe o que Ele estava dizendo? Não tem mais nada para ser feito. Tudo já foi feito. Então se tudo já foi feito, agora o que falta é eu tomar posse daquilo que Ele já fez. Amém? E isso é a parte que eu tenho que fazer. Essa é a parte da fé. Porque a fé sem obras é morta. E como é que eu tomo posse então? Eu me posiciono para receber, para fazer, para ser aquilo que já foi feito por mim. Amém?
aquilo que eu já sou em Cristo Jesus. A Bíblia diz que eu estou sentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Sabia que você está sentado nessa cadeira aqui, mas é o seu corpo velho sentado aqui. Mas você ao mesmo tempo está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E isso faz toda a diferença no mundo natural. Sabe por quê? Porque o reino dos céus é o que governa. Mas ele governa através de você e através de mim. Eu estava ainda em Foz do Iguaçu antes de vir para cá. E nós tínhamos lá um lar para crianças, né, de rua. E tinha uma dessas crianças, era um menino, e ele vinha e a mãe dele vinha buscá-lo. E cada vez que a mãe dele vinha buscá-lo lá na creche, ela ficava possessa, ficava endemoniada. E aí o pessoal me ligava. Vem para cá que a fulana de tal ficou endemoniada. Eu ia. Quando eu chegava, o demônio tinha saído. E aí o que eu ia fazer? Expulsar quem não estava mais ali. Ele fugia e saía. Isso foi uma vez, 2 vezes. Aí na terceira vez me chamaram, eu falei, não, esse demônio está brincando comigo. E eu comecei a orar e falei, Jesus, e agora? Como é que eu vou fazer? Porque eu já estou cansado desse negócio, isso não vem de ti. Gente, eu levantei a mão ao céu assim e disse, Senhor Jesus, tua palavra diz que eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, dos lugares celestiais, eu dou uma ordem para esse demônio, seja quem for, aonde estiver, vem aqui agora. A mulher, se quedou possessa. Aí eu expulsei, fizemos todo um trabalho de recuperação dela e ela se tornou uma bênção. Então, às vezes nós não pensamos que nós estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, mas nós estamos. E o que eu quero dizer com isso que eu estou dizendo? Eu quero dizer que nós temos que fazer valer o que Jesus fez por nós, fazer valer o que nós somos, fazer valer onde nós estamos. O reino dos céus domina. O reino dos céus governa. Foi isso que o profeta Daniel disse para o rei Nabucodonosor, quando ele se exaltou e Deus transformou ele como numa besta, e ele ficou fora de si, e cresceram seus pelos, suas unhas ficaram como de animal, e aí então a Bíblia diz que ele olhou para o céu, e aí Deus restaurou a vida dele. E o Daniel foi falar com ele e disse, isso tudo aconteceu com você para você saber que o céu governa. Então, irmãos, o céu governa, mas sabe através de quem? De você e de mim. Então nós temos que andar em novidade de vida, e isso inclui a novidade de vida. E isso eu faço pela fé, mas não é uma fé salto no escuro. Não. Existe um filósofo ateísta que eu, antes de me converter, ele era meu favorito, Nietzsche, ele disse que fé é um salto no escuro. Não. Fé é um salto no que Deus disse, na palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, quando você pega a palavra de Deus, ela é verdade, ainda que você não esteja vivendo, e você declara essa palavra, e você age em cima da palavra, isso vai acontecer. É isso que nós temos que fazer para andar em novidade de vida. E o nosso assunto de hoje, nosso subtópico de hoje, novidade de vida tem a ver com uma nova liberdade. Às vezes nós já nascemos de novo, nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos no processo de santificação, mas ainda não estamos vivendo nossa verdadeira liberdade. Há muitas áreas, às vezes estamos escravizados na nossa área espiritual, não conseguimos orar. Não temos vida de oração, não temos vida de leitura da palavra. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo viesse, ele já veio, ele iria fazer a gente lembrar de tudo que Jesus disse. Agora, presta atenção. Como é que você vai lembrar de uma coisa que você nunca ouviu, nem nunca leu? Jesus um dia disse para os discípulos, eu acho que foi até uma reclamação de Jesus. Era como se Jesus estivesse dizendo para eles, o que acontece, gente? Eu diria assim, se eu fosse Jesus naquele tempo. Jesus disse assim, até agora nada tendes, porque nada pedis. Pedi e recebereis. Ele falou, gente, está tudo à disposição. O que está acontecendo com vocês? Até agora nada tendes, porque nada pedis. Pedi e recebereis. E ele disse mais. Ele falou assim, e vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz.
porque eu morri e vou para o Pai. Isto é, cada vez que você falar a palavra, eu estou lá para fazer acontecer. Isso é você, isso sou eu. Mas às vezes nós ficamos andando não em novidade de vida. Esse ano nós temos que andar em novidade de vida. E essa nova liberdade, sabe como é que ela vem para mim e para você? Vem pela redenção. A Bíblia diz lá em João 3,16, o versículo que nós sabemos de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a redenção, sabe o que a palavra redenção quer dizer? Compra, resgate. Então, a nossa nova liberdade vem porque nós fomos resgatados. Nós já fomos resgatados. Nós já fomos comprados pelo sangue de Cristo. Se nós morremos em Cristo, nós ressuscitamos em Cristo, e é isso que a Bíblia chama nascer de novo. É quando eu faço parte da cruz de Jesus pela fé e eu morro, e aí eu estou em Cristo, Ele morreu, eu morri, aí Ele ressuscitou, eu estou nele, eu ressuscitei, nasci de novo. Então, quando eu nasci de novo, isso quer dizer que eu tenho uma nova liberdade, a liberdade dos filhos de Deus. A liberdade para viver como filha de Deus. Para viver sobre todas essas tensões que estão aí no mundo. Amém? A Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, o mundo já foi vencido. O que eu preciso fazer então e você? Tomar posse da vitória de Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Então, esse nosso tópico novidade de vida tem a ver com uma nova liberdade. Essa nova liberdade já é tua, porque ela foi comprada, paga por preço. Já é tua. Foi comprada, pago por preço. A nossa liberdade foi comprada. Mas eu ainda não fui buscar a minha liberdade, eu não fui tomar posse da minha liberdade. E eu tenho que fazer isso pela fé. Nossos pecados são cravados na cruz de Cristo. Lá na cruz de Cristo é rasgado. Então agora eu preciso tomar posse disso. E viver uma nova vida de liberdade, não mais de escravo. Às vezes nós vivemos uma liberdade que não é bem a liberdade que Jesus comprou para nós. É uma liberdade em partes. Nós precisamos viver essa liberdade, porque ela vem da redenção. Ela tem uma base, já foi pago o preço. Agora, outra coisa interessante sobre essa liberdade é que essa liberdade é baseada na graça. Efésios 2, 8 a 10 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Isso é pela graça. Gente, veja, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Imagine comigo isso, que o céu é um grande mercado, com aquelas prateleiras de mercado, né? Sabe aquelas prateleiras grandes, assim, aquela fila? Tem uma prateleira lá com o seu nome nela. E nessa prateleira tem tudo que você precisa durante a sua vida inteira lá. Está esperando que você tome posse. Já é de graça. Mas você tem que ter o quê para receber essa coisa que está lá de graça? Fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é o que te leva a tomar posse do que está lá à tua disposição. Às vezes nós estamos dizendo assim: ai Senhor, me livra. Aí Jesus diz: mas o que você está falando? Eu já te livrei. Eu morri, eu paguei o preço desse pecado. Eu quero dar um testemunho aqui para vocês de alguém da nossa igreja hispana da tarde aqui. A ICC hispana. Uma senhora da igreja aqui. Ela pegou um câncer bem difícil, bem maligno, e então ela começou a fazer a quimioterapia e a imunidade dela foi a 0, e ela estava em plena pandemia, e no começo da pandemia, e eu cheguei para ela e fui aconselhar, né? Eu falei: olha, você está na quimioterapia, a tua imunidade está a 0. Então eu aconselho a você
que toma cuidado, quando você vem aqui, você senta onde não tiver ninguém, não abraça ninguém, toma cuidado, nós estamos num tempo de cuidado. Ela olhou para mim e disse assim: pastor, o negócio é o seguinte, esse câncer aí já foi removido por Jesus, ele está aí temporariamente, mas ele não tem poder para mim, eu já recebi isso pela graça, a minha cura. E ela falou: eu vou continuar abraçando o pessoal. E eu fiquei assim: ai meu Deus, ai Senhor, o que eu vou fazer? Porque agora ela está fazendo uma declaração de fé. E eu vou dizer para ela: peraí, tenha calma, não, fé, mas nem tanta fé. E aí eu fiquei sem saber o que dizer. Eu disse para ela assim: bom, seja feita conforme a tua fé. Seja feita conforme a tua fé. Está 100% livre do câncer. Não pegou nem resfriado. Na igreja hispana, muita gente tinha o vírus aí, estava infestado, ela estava aí com todo mundo, abraçando todo mundo, ensinando as crianças, fazendo tudo, 100% livre de câncer. A fé dela valeu. Então, nós temos que tomar posse pela fé dessa liberdade que é nossa. Ela disse: não, já estou livre desse câncer, não é meu, não me pertence. Nós precisamos andar em novidade de vida. Novidade de vida é novidade de palavra, é novidade de declaração, é novidade de pensamento, é novidade de propósito. Isso aqui é novidade de vida. E há liberdade em Cristo Jesus para a gente andar assim. Não anda se não quiser. Mas às vezes a gente é humilde demais, mais humilde do que Jesus, porque ele está dizendo quem a gente é, e a gente às vezes diz: ah, mas eu não sou bem assim. Jesus já morreu por você e você se tornou digno pela morte de Jesus. Vocês estão entendendo? Esse negócio, tá uma liberdade, está aí para a gente, mas a gente precisa viver essa liberdade. Pela fé, porque ela foi comprada, ela veio pela graça, nós não temos que fazer nada, não vem de obras para que ninguém se glorie, está escrito lá no texto que nós lemos, ela vem da fé. A liberdade, porém, tem um porém na liberdade, não significa independência. Ah, eu sou livre, agora eu não vou mais ter que fazer isso, não vou mais ter que fazer isso. Como se você tivesse se tornado independente. Irmãos, quando Jesus nos libera, Ele nos libera para sermos dependentes de Deus. Essa dependência de Deus, antes que a gente nascesse de novo, que a gente fosse feito nova criatura, a gente não tinha. A gente não tinha. Tinha um outro que mandava na gente. Mas agora, pela liberdade que foi comprada para mim, eu escolho a Jesus. Eu decido. Então, não é uma liberdade sem condições, não é uma liberdade que te traz independência. Você é totalmente independente em tudo que a palavra de Deus diz que você é, que você pode, que você deve fazer. Tudo que a palavra de Deus disser para você, que você deve fazer, que você é independente nisso. Mas tudo aquilo que a palavra diz que você não deve fazer, que você não é independente para isso. Foi exatamente isso que nós lemos aqui no Romanos capítulo 6. Que agora nós temos que apresentar os nossos membros. Nós temos que viver de maneira diferente. Porque nós não fomos comprados para uma independência que não veio de Deus. A independência que vem de Deus tem os limites. É como se você fosse colocado agora numa rua, numa estrada. Sabe como é que se chama essa estrada da independência? Santidade. Esse é o nome da estrada. Você foi comprado para viver uma liberdade em santidade. Amém? Então não significa independência no sentido de que eu faço o que eu quero, eu cumpro agora as coisas da carne. Até no capítulo 6 tem lá, Paulo disse no capítulo 5, terminando, e que diz assim, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, Romanos 6, 5, o último versículo lá, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí o Paulo pensou assim, peraí, pelo Espírito Santo, né?
Tem gente que vai entender esse negócio do jeito errado. Aí ele começa no capítulo 6, versículo 1, e ele diz: então viveremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ué, se onde superabundou o pecado, vamos ver, abundou o pecado e superabundou a graça, então vamos pecar mais, para ter mais graça. Veja o que ele diz, capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aí ele responde, versículo 2: de maneira nenhuma. Como viveremos no pecado, nós que para ele morremos? Esse é o limite da liberdade. Há coisas que na tua liberdade você está morto e não pode fazer. Você pode fazer agora, você não pode fazer coisa de morto. Você tem que fazer coisa de vivo. Fazer coisas de vivo. Amém? Então esse é o limite da nossa liberdade cristã. Não significa independência, não significa irresponsabilidade. Veja só o que diz o capítulo 6 de Gálatas, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, colhe corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colhe vida eterna. Uau! Nossa vida é uma vida de semeadura. Nós estamos constantemente semeando, queiramos ou não queiramos. Agora, a nossa decisão é que tipo de semeadura eu vou fazer. Eu tenho essa liberdade. Então a nossa liberdade é uma liberdade que tem responsabilidade. Não é uma libertinagem. A liberdade que não tem padrões se chama libertinagem. Mas a nossa liberdade cristã é a liberdade que corre na estrada da santidade. É uma liberdade que tem padrões. Nós não podemos, nós somos vivos, não podemos fazer coisa de morto. A liberdade interior produz a liberdade exterior. Sabe, a liberdade que nós vamos viver na nossa vida exterior, ela tem que vir da nossa vida interior. Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então que liberdade é essa? É a liberdade do Espírito. Aonde está o Espírito, aí há a liberdade. Eu tenho liberdade para dizer sim e para dizer não. Como se o meu... Sabe quando eu estava morto no delito e pecado? Eu tinha aquele desejo do pecado, ia lá e pecava e a mente ficava bem tranquila. Você nasceu de novo, você viu o que é que acontece quando você peca, depois que você nasceu de novo? Fica uma consciência te acusando. Você não fica tranquilo, porque você está vivo. Você não está para fazer coisa de morto. Deu para entender isso? Então, aqui diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não é a liberdade do Espírito que está dentro da gente. Mas agora eu preciso crescer nisso, me desenvolver nisso. A parte que eu tenho que fazer, eu preciso fazer. A que eu não posso, Deus vai fazer. Amém? Então ele vai cumprir na sua vida. Então é um Deus de propósito. Você sabe que depois do Covid eu tive um problema no coração. Agora eu já fiz um ecocardiograma, um eletrocardiograma. Disse que está perfeito. Eu tinha aqui um marca-passo, um colete, aqui cheio de negócio para dar choque, seu eletrodo. E aqui um negócio, uma bateria bem grande, que se eu desmaiasse dava choque. Já mandei de volta, o médico disse, manda esse negócio de volta, já não precisa mais. Eu andava com aquele negócio aqui assim, o paletó ficava saltado assim. Agora, né, já mandei. Imagine dormir com um negócio desse. O primeiro dia, depois que eu mandei, eu senti até diferença. Falei, estava faltando alguma coisa. Fiquei 3 meses dormindo em cima dos eletrodos. Então, eu fui criado com um propósito. Ir para as nações, discipular as pessoas, ensinar as pessoas, pastorear as pessoas, orar por libertação. Sabe, eu não tinha a mínima ideia de que Deus tinha um propósito para isso na minha vida.
o propósito de fazer libertação com as pessoas. Aí eu estou tranquilamente na nossa última igreja que nós plantamos, eu sou um plantador de igreja, plantamos muitas igrejas, estou lá em Foz do Iguaçu, tranquilo, né? Pastoreando a igreja e tal, aquela beleza, se converte uma mãe de santo. Aí ela veio. Aí vai fazer o quê? Eu não sabia a mão direita da esquerda desse negócio de expulsar demônio. Aí se converte essa mãe de santo. E ela vem para a igreja. Eu tenho que começar a aprender tudo. Era um caminho que eu nunca tinha andado nele. Gente, eu fiz uma faculdade de expulsar demônio. O demônio se manifestava, eu já sabia pela manifestação qual era o demônio. Aprendi quase todos os nomes dos demônios. Sabia como é que se manifestava cada um. Sabia o que tinha que fazer. E aí depois dela começou a vir o pessoal do centro dela. Imagine, que trabalhava com ela. Que eles chamam de cavalo, uma coisa horrorosa. Começaram a vir para a igreja. E aí, outro espírita se converteu. Aí, eu não sabia. E sabe, eu não sabia que Deus tinha esse propósito para mim. A Anice está ali atrás, ela pode contar algumas das histórias para vocês, mas eu vou contar uma aqui, para você que está na internet com a gente. Uma vez, eu estava no escritório e chegou essa senhora, que era mãe de santo, que se converteu. E aí, ela não tinha se convertido ainda, ela se converteu naquele dia, lá no escritório. E alguém disse para ela, vai lá falar com o pastor João, porque ela começou a ter dores e tudo aquilo e tal. E eu não conhecia a mulher, nunca tinha visto, ela era esposa de alguém famoso na cidade. E o centro dela era o mais famoso, era da elite da cidade. E aí ela apareceu, marcou comigo, bem de manhãzinho eu fui lá. E aí, então, comecei a conversar com ela, me contou o que ela fazia e tal, me contou tudo sobre o centro dela, todas as coisas que ela fazia, qual era o demônio que ela servia. Eles dizem o santo de cabeça, né? Aprendi todo esse negócio dos nomes que os espíritas dão, tudo isso. Foi uma faculdade nessa área. E aí eu estou expulsando o demônio dela. Expulsei o primeiro, expulsei o segundo, expulsei as pombagiras, expulsei os exus, expulsei a linha dos caboclos. Fui expulsando, fiquei a manhã inteira expulsando demônio. E expulsava um, vinha outro. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Até então eu não sabia disso. Aí falei, Senhor, eu estou aqui em teu nome expulsando o demônio, eu não tenho nenhuma dúvida que eles não têm a mínima chance comigo, né? Mas o que eu faço agora? Aí esse troço está estranho. Claramente Deus falou comigo e disse, expulsa o chefe, vai todo mundo junto embora. Eu falei, E ela era um tanto pequena e estava sentada numa cadeira que ela não alcançava o chão com o pé. Ela era meia curtinha, estava sentada nessa cadeira. E eu então comecei a chamar, porque no espiritismo tem esse negócio, vem para frente, né? Porque eles se escondem, os demônios se escondem. Eu disse agora, o cabeça aí vem para frente. Você que é o principal na vida dela, vem para frente. Jesus da glória, vocês se tivessem lá, vocês iam ficar arrepiados do que eu vi. Era verão, ela estava assim assim, os braços dela começou a crescer assim, aqui o pescoço cresceu e ela começou a fungar, um negócio terrível. Era um demônio chamado Exu Lúcifer, o chefe dela, de cabeça dela. De repente, sem pisar no chão, sem agarrar na cadeira, essa mulher subiu e desceu e caiu de pé na minha frente. Eu estava assim uns 3 metros dela. Ela caiu de pé na minha frente e veio sobre mim e disse, vou te matar. Vou te matar. Eu levei a mão assim e disse, em nome de Jesus, eu te paro aí agora. Ela colocou as 2 mãos na minha mão, eu via que aqui o pescoço dela, de tanta força que fazia, crescia. Assim, os braços, eu não sentia nada. Aí, eu estou lá naquele negócio de expulso e sai, não vou sair, sai, não sai. Aí, chegou a hora do almoço, me deu fome. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu te amarro aqui agora, você vai ficar sentado, amarrado. Põe as mãos para frente. Tá!
Está algemado aí no nome de Jesus, não levanta daí, até que eu volto, eu vou almoçar. Aí eu cheguei em casa, nisso está aí para contar para vocês. Eu te falei, ó, deixei um demônio amarrado lá. Tá, ficou atado. Aí eu voltei lá. Do mesmo jeito que eu tinha deixado, estava lá. Aí eu expulsei e terminei a história. Mas o que é que eu estou falando com vocês com essas histórias aí do outro mundo? Eu estou falando com vocês sobre propósito. Sabe que Deus tem esse propósito para você. Não é só para mim. Ele diz, em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome vão pôr a mão sobre o leproso, vai ser curado. Ele disse para os discípulos, hello, se você é discípulo, serve para você. Porque isso foi dito para os discípulos. Amém? Então, há áreas do propósito de Deus na nossa vida que nós nunca experimentamos. Nunca. Nós precisamos começar a viver esses propósitos. Propósito tem a ver com duas coisas específicas. Propósito tem a ver com quem eu sou. Não pode haver um propósito para mim diferente do que eu sou. Ok? É um propósito pessoal. Sabe, Deus trata no comunitário, mas também trata no pessoal. Quem você é? Você é alguém que Deus viu que não tem outro igual. Por isso você tem a tua impressão digital, por isso você tem a tua íris que pode ver quem você é. Não existe outro igual a você. Tem um propósito que é só para você, que se encaixa na sua vida. Então você, se ainda não sabe, tem que descobrir esse propósito. Segunda coisa é que há um propósito mais geral, que é o propósito primeiro de quem eu sou, depois a quem eu pertenço. Sabe a quem você pertence? Pertence a Jesus. Mas, seguindo a linha, você pertence a um corpo chamado igreja. Você não pode andar fora do corpo. O corpo chamado igreja é o propósito de Deus para nós. É a quem eu pertenço. Eu pertenço à igreja. E sabe, você pode pensar que às vezes, sim, pastor, eu já sei. Aquela igreja celestial, o corpo de Cristo, aquela igreja espiritual. Não. Se você for ler a sua Bíblia, pegar o livro do Apocalipse, tem carta às 7 igrejas. Porque essa igreja espiritual, ela toma a forma visível. Porque se a igreja ficar só no espiritual, como é que a Bíblia diz, e o mundo vão ver que vocês são um? Como é que o mundo vai ver? Se o mundo é cego. Ele tem que olhar as coisas, ver isso na realidade. Então, você além de ser membro dessa igreja que é espiritual, você é membro de uma igreja local. Um corpo local. No qual você serve e no qual você é servido. No qual você cuida e você é cuidado. Amém? No qual você lidera e você é liderado. E aí por aí vai. Então isso tem a ver com propósito. E a segunda coisa é meça o que você faz de acordo com o que Deus criou você para fazer. Muita gente está fazendo coisa que Deus não criou para fazer. E às vezes demora para encontrar a sua vocação. Eu estou falando de vocação. Demora às vezes. Veja os moços, né, da nossa era aí. Às vezes vão para a faculdade, fazem um curso, de repente descobrem que não era aquilo. Terminaram e não era aquilo. E vão fazer uma outra coisa completamente diferente. Por quê? Porque estava fora do propósito. Porque o propósito de Deus para você tem a ver com aquilo que Deus criou você para fazer. Tem gente que Deus quer abençoar. Eu já contei essa história aqui, quero repetir, porque talvez tenha alguém com a gente na internet, ou alguém aqui que não ouviu ainda. Tinha um jovem aí no passado, muitos anos passado, e ele foi falar com o seu pastor, depois de uma pregação, ele falou, eu quero ser pastor. Aí eu acho que o Espírito Santo, no pastor, né, disse para ele, então vem no escritório. Ele foi no escritório e falou, por que você quer ser pastor? Ele falou, não, porque eu quero servir a Deus. Aí ele disse, mas você já pensou se todo mundo que quer servir a Deus for ser pastor? Como é que fica o resto? E aí ele aconselhou ele, falou, vai orar. E aí ele disse, você pode ser um grande homem de negócios, Deus pode te abençoar, depende do propósito dele para você. E sabe, ele começou uma oficinazinha atrás da casa dele.
Sabe que oficina é essa hoje? Caterpillar. Ele sustentou milhares e milhares e milhares de missionários no mundo. Ele falou, eu vou ser essa pessoa que vai ganhar dinheiro e sustentar missionários. De onde adquirir riqueza? Veja o que é a Caterpillar hoje, gente. É uma coisa tremenda. Esse camarada tem até um livro, ele se chama Neturnô, o nome do cara. Tem até um livro dele. Então, Deus criou você para fazer de acordo com os propósitos. Agora, terminando, essa é a última coisa. Não confunda negócios deste mundo com os propósitos de Deus. Aí é que está. Pedi e não recebeis, porque pedistes mal. Pede para a sua própria glória, quero ficar rico para mim ficar rico. Não tem um alvo, não tem um objetivo. Então não confunda os negócios de Deus, não confunda os propósitos de Deus com os negócios desse mundo. E sabe qual que é o texto? Mateus capítulo 6, versículo 31 em diante. É um texto já conhecido, talvez você já até saiba de cor. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Vai, 32. Porque os gentios, presta atenção, os gentios, que quer dizer os não crentes, os incrédulos, porque os gentios é que procuram essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Isso Deus dá por acréscimo. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, aconteceu comigo. Eu estava querendo que Deus me acrescentasse o que Ele queria que eu buscasse, e eu estava querendo buscar o que Deus queria que eu acrescentar. Às vezes nós estamos assim. Todas as coisas desse mundo serão acrescentadas, mas nós temos que buscar o reino. Amém? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Busque o reino, e o resto vem como acréscimo. Aí você vai dizer, pastor, mas se eu ficar lá, não estou falando isso. Eu estou falando de você, qual é o seu propósito. Meu propósito é o reino. Então o dinheiro, as coisas, a saúde, as outras coisas, todas Deus quer dar como acréscimo. Não vamos trocar, não vamos fazer as coisas como acréscimo o nosso alvo e deixar as coisas que tem que ser o nosso alvo para vir como acréscimo. Não fique pensando, Deus vai me acrescentar uma boa vida cristã. Não, isso você tem que buscar. O reino você tem que buscar. As outras coisas vêm como acréscimo. Agora veja, Paulo terminando. Escuta isso. Irmãos, estou lendo Filipenses 3, 13 e 14. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-se das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 14. Que esse seja o seu alvo. Esqueça das coisas. Esse ano velho, irmãos, se você viver pelas coisas velhas, você vai repetir. Você tem que olhar para frente. Você não pode fazer as mesmas coisas do ano passado. Tudo você fez novo.